Ai, ai, olá, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou Lira Machado, eu sou publicitário, né? E esse é o podcast Continuo Delirando. Nesse podcast a gente fala sobre filosofia, a gente fala sobre religião, a gente fala sobre fazer bem ao próximo, né? Sobre ser uma pessoa boa, estar evoluindo, tá bom? E esse é o primeiro podcast que está sendo gravado, né, em vídeo. Espero que vocês gostem dessa novidade. É porque, como eu quero aproveitar também as coisas no Instagram, né? Então eu tô tentando aproveitar aqui a questão da gravação de vídeo, tá bom? E como eu falei, né, apesar de ser publicitário e produto audiovisual, trabalhar mais com a parte de comunicação, esse podcast não é sobre isso, porque eu acho que não é sobre isso, tá bom? Ajeitar aqui, microfone, né? Coisa nova, a gente tá tentando. Até a questão da câmera, fico me olhando pra lente, me olhando pra lente. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Mas sejam bem-vindos para quem tá aqui pela primeira vez, né? Se quiser, eu te convido a ouvir, né? Porque não tem vídeo. Os outros episódios, né? Tem reflexões que são muito bacanas, são muito boas. Eu tô tentando sempre me manter no centro do conteúdo, que é sobre reflexões da vida como um todo, né? Seja de um viés filosófico, religioso ou puramente humano, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala sobre ser pessoa boa, sobre empatia, sobre amor ao próximo, sobre fazer o bem, sobre o amor em si, né? E é isso. E eu não tenho um cenário ainda, né? Eu tô aqui no meu escritório, que apesar de tudo estar uma bagunça, ainda bem que eu botei essa configuração aqui, que, né, dá uma destoada aqui em relação ao fundo. Nossa, eu ri aqui, acabou com o streaming de áudio aqui, foi tipo estouro, pá. Imagina isso no vídeo de vocês, gente, me perdoa. Vou tentar rir mais baixo, tá? Mas vamos lá, o episódio de hoje, ele ainda não tem um título, né? Eu tenho um assunto e eu acredito que à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai conseguir achar um título, porque ele não é um episódio muito feliz, ele não é um episódio muito pra cima, né? Mas ele traz algumas reflexões que eu acho muito importante pra gente poder conversar aqui, discutir aqui sobre, porque é muito voltado pra parte da empatia desse podcast, né? Pra quem não ouviu algum dos episódios passados, eu falei uma vez que eu aprendi com uma colega de trabalho, né, a Kate, sobre empatia, e ela trouxe uma reflexão muito importante em um momento que a gente estava muito conturbado, né? Não a gente, eu e ela, né, entre nós dois, mas nós estávamos fazendo um evento onde as pessoas estavam caindo muito em cima dela, de uma maneira muito negativa, né, muito pejorativa mesmo, bem pesado, bem mal. Apesar de ela ser muito nova, ela ocupa ainda, né, um cargo muito, muito importante, e as pessoas estavam cobrando dela como se estivesse cobrando de alguém acima dela, entendeu? E aí, no meio dessa confusão toda, ela falou assim, as pessoas precisam aprender a ser empática. E empatia não é apenas se colocar no lugar do outro. E aí me deu aquele estalo, porque faz todo sentido. As pessoas acham que ser empático é você se colocar no lugar do outro. Quando empatia, né, foi a segunda frase que ela soltou, ela disse o seguinte, que empatia não é só se colocar no lugar do outro, é você ter a mesma percepção do outro, ou seja, se tá acontecendo um determinado problema e a pessoa se torna empática, ela não vai olhar o problema com os olhos de quem tá passando, com a experiência e com a bagagem que ela tem, porque isso não é empatia, pelo menos não é uma empatia genuína. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando de vídeo, né, que é a minha área, e aí aconteceu um determinado problema com algum vídeo, e alguém errou, né, editou errado, gravou errado, o que seja. E aí eu me coloco no lugar dele e falo, não, poxa, ele não... E no lugar dele teria feito assim, assado e tal, mas ele não sabe. Então você tá se colocando no lugar do outro, mas com a sua experiência, com a sua bagagem, com a sua parte técnica. Não sei se esse exemplo foi muito, muito feliz, mas quando você olha pelo olhar do outro, com a experiência do outro, com conhecimento do outro, com o sentimento do outro, aí sim você entende a questão como um todo, sabe? Eu acho que nem como um todo, mas de maneira genuína, porque
você está se colocando verdadeiramente no lugar daquela pessoa, com as limitações dela, com as capacidades dela, com o entendimento dela, não com a sua capacidade, não com o seu jeito de pensar. E eu tô abrindo essa enorme introdução, esse enorme aspas, como geralmente eu falo com o Leandro, porque aconteceu recentemente uma fatalidade, quase um mártir, com um conhecido nosso, um conhecido meu, na verdade. Falo nosso porque tem outros personagens nessa história que o conheciam minimamente, assim como eu. E... ai, gente, é absurdo. Eu acho que quando vocês chegarem comigo até o final dessa história, no final desse podcast, eu acho que vocês vão entender ou sentir o que eu senti, apesar de não conhecer tão bem, né? Mas havia um rapaz chamado André. Vou chamá-lo de André porque ele não era conhecido como o nome dele mesmo, mas André. E infelizmente ele veio a falecer nesse último sábado. Para quem não sabe, eu estou gravando agora às 8h37 do dia 25/11 de 2023. Sábado foi... que dia? Sábado foi 18, sábado passado. Exatamente, sábado passado, faz uma semana que isso aconteceu. Esse rapaz veio a falecer e eu só descobri porque um amigo meu de infância veio perguntar, né? Tipo, você sabe do André? Soube que ele faleceu, não sei o quê. Eu falei, que André? Aí ele foi me norteando e tudo mais. A gente chegou a um denominador comum, porque eu achava que era uma pessoa e ele acabou me explicando que era outra. E aí chegamos no tal André. E aí eu fiquei curioso para saber como ele tinha falecido, porque ele era também da nossa época de escola, né? Porque esse meu amigo é meu amigo de infância, a gente conheceu lá pros nossos 7, 8 anos por aí. Hoje eu tô com 33. E esse rapaz tinha mais ou menos a nossa faixa de idade. Talvez 2 anos mais velho, talvez 1 ano, talvez a mesma, não sei. Mas era alguém assim, tipo, minha idade, sabe? Tipo, meu pensamento, enfim, minha vida eram semelhantes. E aí, pensando nisso, quando a gente começou a conversar, ele estava bastante curioso para saber o que aconteceu e tal, porque era uma pessoa, não era nosso amigo, mas era alguém que a gente conhecia, né? Então, a gente falou, vou tentar descobrir. Eu sei que tem algumas pessoas que a gente conhece em comum, que eram amigas dele e tal, procurar saber o que houve. E aí, eu inclusive falei que ia perguntar para uma amiga que eu descobri também que tinha falecido, mas faleceu tipo 3 ou mais anos atrás. Isso aqui é a parte mais louca, porque essa amiga dele que eu ia perguntar, que era uma das poucas pessoas que eu conhecia, que eu poderia ter perguntado sobre o André, ela faleceu e eu, sabe, nem dei conta. Eu fiquei pensando, gente, as coisas estão acontecendo no mundo, a gente fica sabendo, tipo, guerra na Ucrânia, a guerra de Hamas, Israel, Trump, Argentina, essas coisas, a gente sabe de tudo minimamente, mas sabe, tem acesso a essa informação. Agora, pessoas que estão às vezes, tipo, na rua da sua casa, na rua da casa da sua mãe, como foi o caso dessas pessoas, você não tá atento, não tá ligado, né? Então, fiquei pasmo com a morte dessa menina, não sabia que essa menina morreu, tipo, 3 ou mais anos atrás. E aí, falei, pra quem que eu vou perguntar? Vou entrar no Instagram desse rapaz. Depois procurei lá o Instagram dele. Não sou fofoqueiro, sabe? Agora, parando pra pensar aqui, parece que eu sou fofoqueiro, né? Tipo, eu não tinha contato com o rapaz, então eu vou stalkeá-lo pra que, enfim, conseguir descobrir o que aconteceu. Não, mas eu acho que foi mais uma questão de curiosidade pra saber o que houve com ele por conta da idade. Eu acho que rolou essa identificação por conta da idade. E aí eu ri de novo, fez um pico de áudio aqui. Ai, gente, perdão. Estou tentando me controlar, eu vou baixar depois aqui o áudio do microfone na próxima. E aí entrei no Instagram dele e vi que tinha uma amiga nossa, e aí era amiga minha mesmo, porque também era da minha época de infância, que tinha ele em comum. Aí mandei mensagem pra ela, perguntando, olá, tudo bem, como é que você tá? Não sei se você lembra de mim, você me zoava me chamando de sexo, né? Ela falou que, segundo ela tinha uma era muito favelada.
E aí ela tinha esses picos de adrenalina assim, isso aqui era constante. E aí ela olhava pra mim e falava, sexo! Eu não sei se ela me chamava de sexo ou falava a palavra sexo pra que eu ficasse com vergonha, enfim, inibido, alguma coisa do tipo. Mas aí eu falei, né, usei esse exemplo para ver se ela lembrava de mim, ela lembrava de mim. E aí a gente começou a conversar, eu perguntei, você conhece o André e tal, sabe o que eu houve com ele, fiquei sabendo que ele faleceu e tal. E aí ela demorou um pouquinho pra responder, então eu mandei mensagem pra uma outra amiga, também de infância, que estudou comigo, com esse rapaz que me perguntou sobre ele, sobre o André. E elas são, tipo, muito, muito amigas, sabe? Eu acho que das amizades da infância, a gente acabou não ficando muito... ficou ótimo, né? Nós acabamos não ficando, nos tornando muito unidos, né? Nós fizemos alguns reencontros e tal, mas acabaram que algumas pessoas gente, tô péssimo, perdão. Acabaram que algumas pessoas criaram um vínculo maior do que outras. Eu, por exemplo, tenho mais com o Leonardo e com o Arthur. Não sei se eu posso falar o nome dela. Enfim, essas meninas, daí eu fico de out. Essas meninas, elas se tornaram muito, muito, muito amigas, principalmente depois que a gente passou do colégio do ensino fundamental para o ensino médio. Então, ensino médio não, ginásio, né? Enfim, elas têm essa ligação até hoje. Eu perguntei, você acha que ela vai me responder e tal? Não, ela costuma responder rápido e tudo mais. Se quiser, eu te passo o contato dela. Só que aí, nesse meio período, a menina respondeu. E aí, ela me mandou um áudio explicando mais ou menos o que houve. Falou que ele infelizmente faleceu, que foi no sábado e tudo mais. E aí, ela começou a contar os detalhes. E aí que começa a parada. Eu fiquei, tipo, muito, muito... muito preocupado. E isso acaba caindo também numa questão bíblica, querendo ou não, né? Por estar na Bíblia. Que me preocupou bastante. E a morte do menino foi mais ou menos da seguinte forma. Ele tinha problemas de saúde e não podia sair de casa, né? Por conta dessas limitações da saúde. Mas, como diria um meu colega Augusto, dono da marca YOLO, né? Ele fala YOLO. Pra quem não sabe, YOLO é a abreviação de You Only Live Once, né? Você só vive uma vez. Então, imagino que o rapaz tenha pensado nesse tipo de coisa, apesar das limitações dele, né? Tipo, uma vez não faria mal, né? Normal, pensamento de qualquer pessoa que estaria passando por alguma determinada situação ou doença, enfim, com uma limitação. E eu acredito que ele tenha pensado nisso, né? Isso aqui eu conjecturando. Mas ela me contou que ele tinha um problema de saúde, não falou qual, mas disse que tinha essas limitações, que não podia estar saindo muito de casa, e um dia ele resolveu, acredito que de sexta para sábado, sair, passear um pouquinho. E pela ordem cronológica das situações, parece que deu tudo certo, né? E aí ela me contava que ele tinha um problema de saúde, estava lutando com essas questões de saúde há um tempinho e tal, né? Só que o que rolou foi que na volta para casa, ele morava ou passava por uma rua perto da casa da minha mãe, que ela é meio que uma ladeira. Meio que não, ela é uma ladeira. Ela é meio que porque ela é curta, mas ela é tipo íngreme assim, sabe? Quem tá me vendo no vídeo tá vendo. Ela é íngreme assim, mas o espaço é curto entre elas, né? E aí, nessa subida, as pernas dele falhou. E ele acabou caindo no chão. E aí ela não me deu muitos detalhes, se ele caiu já desmaiou de cara, se ele caiu ficou caído um tempinho sem conseguir levantar e depois desmaiou. Mas a questão foi que no sábado dia 18, né? 18 que eu falei aqui. Isso. Foi aquele sábado que foi o dia mais quente do ano, do mês, não sei, da vida, do universo. Tava muito quente, a sensação térmica tava de 50 e poucos graus, enfim, tava um inferno. Estar dentro de casa, mesmo na sombra com o ventilador, estava um inferno, né? Pra quem não tinha ar-condicionado, tava literalmente a treva.
E aí, esse rapaz veio a cair, né? Contra as pernas que falhou, e ele ficou algumas horas jogado no chão naquele sol insuportável. E aí começa a saga dessa situação, porque, gente, você imagina, naquele calor de a sensação térmica de 50 e poucos graus, devia estar fazendo, sei lá, uns 42, 43 graus. E com a sensação térmica se dá por conta do reflexo entre aspas, né? De quando o calor ele começa a ser repelido das coisas, ou seja, do asfalto, da parede, enfim, e aí gera aquela sensação de mormaço. E essa pessoa ficou jogada no chão, num período de sol, por muitas horas, sem ser acudida. E aí, pelo que ela me contava no áudio, ela dizia que ele caiu, ele machucou a perna, ele acabou tendo a perna queimada por conta do asfalto muito quente, né? Então, teve feridas na perna por conta disso. E chamaram o SAMU para poder ir lá acudi-lo e tudo mais, só que o SAMU não pôde entrar porque, infelizmente, a região ali de onde a minha mãe tá morando, né? Ali em Vila Cosmos, meio que se tornou uma comunidade, né? Tá bem complicado ali em termos de segurança. E aí eles não puderam subir. A única dúvida que eu tive foi esse período, se o SAMU veio rápido, se não veio rápido, se conseguiu chegar, se não conseguiu chegar. Enfim, só que a SAMU não pôde ir. E esse rapaz ficou cozinhando no sol por horas, né? Ainda vivo e tudo mais, só que com a alta temperatura, ele começou a ter febre. Óbvio, né? Ele estava estirado no asfalto, no chão, quente, a beça naquela temperatura toda. Obviamente que ele ia passar mal, não tinha uma água, não tinha nada. E ele tinha aquele problema de saúde dele que eu não sei do que se trata, mas deve ter contribuído. E aí, minha gente, depois de horas e horas e horas lá, um morador dessa rua, não de rua, mas dessa rua, o cobriu com um lençol para protegê-lo do sol. E aí já comecei a ficar extremamente preocupado, porque teve essa capacidade de ir lá para poder estender um lençol, mas será que fez a mais? Será que sabe estender uma mão? Porque é muito complicado, né? Assim, eu acho que o ser humano, e é o tema que pode ser desse podcast, pode ser gerado em cima disso, o coração do ser humano tá muito congelado, tá muito frio, as pessoas estão muito sem empatia, né? Antipáticas ou apáticas. Elas estão fazendo o mínimo, vamos dizer assim, porque estender esse lençol com uma pessoa que estava horas no chão, naquele sol, ele botar aquele lençol, tipo, era o mínimo do mínimo, tipo, uma água, tô precisando de alguma coisa, preciso ligar para alguém, esses detalhes eu não tenho, mas ela enfatizou de que ele ficou bastante tempo no sol e acabou tendo febre, e com a febre ele convulsionou. No que convulsionou, ele foi levado para o hospital. Esse morador que estendeu o lençol, ou alguém que estava junto, levou para o hospital. E aí, levando-o para o hospital, ainda vivo, ele sofreu 2 paradas cardíacas lá no hospital e veio falecer com a minha idade. E aí você para pensar comigo, gente, que situação banal, sabe? Eu não falo querendo tirar o peso que há numa morte, na perda de uma vida e tudo mais. Mas como isso aconteceu, a forma que isso aconteceu, gente, vocês pararam para pensar que a causa da morte desse rapaz não foi a doença que ele estava enfrentando, não foi uma bala perdida, não foi um assalto, não foi um atropelamento, não foi uma queda livre num abismo, não caiu nada pesado em cima da cabeça dele, que ele morreu por falta de empatia, ele morreu por falta de ajuda, por falta de consideração. Gente, isso é muito louco. Isso é muito louco. E aí, depois que ela me contou a história, essa menina que era mais amiga dele, né? Me contou essa história, falou que se sentiu mal e tudo mais em relação a que eles estavam um pouquinho afastados, mas tinham combinado de almoçarem juntos e esse almoço não aconteceu. Cara, eu fiquei conversando com essa outra amiga, que é a melhor amiga dessa que me contou, ou era, não sei, né? Mas que tem essa relação próxima dessas amigas de infância. E a gente começou a conversar exatamente sobre isso, sobre como as pessoas estão
frias, como as pessoas estão, sabe, sem amor no coração, porque eu fiquei imaginando, gente, todo lugar possui a sua rotina, certo? Então, tipo, hoje eu moro aqui num condomínio, em frente ao meu condomínio tem uma estrada, e nessa estrada todo dia passa carro. Dia de semana e de final de semana passa um pouquinho, domingo não passa nada. E aí vamos supor que no domingo tá passando muito carro. E eu vou sentir essa diferença porque algo de diferente aconteceu na minha rua, né? E por mais que essa rua onde esse rapaz estava era uma rua que não tinha muito movimento, mas tinha movimento, eu fico imaginando pela quantidade de horas que ele ficou lá, que algumas pessoas devem ter passado e pode ter julgado morador de rua, bêbado, não sei, talvez ele era negro, né? Pode ter julgado por questões raciais, né? Não sei, não consigo entender como uma pessoa passa ali e vê outra estirada no chão e não se locomove, sabe? Não se toca, não pergunta tá tudo bem, quer uma ajuda, sabe? Parece que eles querem fazer literalmente o mínimo, tipo, eu chamei o SAMU, se o SAMU não veio, problema do SAMU, eu fiz a minha parte, sabe? Algo parecido com isso, porque, gente, é muito banal alguém falecer por falta de ajuda, por falta de empatia, por falta de cuidado. Gente, isso não me entra na cabeça até hoje. Eu soube ontem ou anteontem, e eu ia gravar o episódio, inclusive, com o calor da emoção de quando eu descobri, mas eu fiquei pensando, tipo, gente, eu preciso entender melhor essa situação, porque hoje, contando a situação pra minha mãe falou uma coisa que é muito verdade. Você imagina o que esse rapaz passou, né? Tipo, cozinhar, de fritar naquele sol intenso, e aí vai pro hospital, tem aquele ar-condicionado gelado, tem aquele choque térmico que pode ter gerado as 2 paradas cardíacas, né? Conseguiu passar de uma, mas não passou da outra. Mas, gente, olha que surreal. O que ele deve ter visto, o que ele deve ter pensado, tipo, gente, é sério que eu vou morrer aqui assim, dessa forma? Sabe? Tem muitas pessoas que têm medo de ser afogado, de ser queimado, levar um tiro, ser assaltado, ser atropelado, sabe? Situações que realmente são graves, que assim, que se acontecer, é muito difícil você saber o que você vai fazer pra escapar dessa, né? É meio que contar com a sorte, contar com Deus, com a sua fé. E, velho, eu fiquei assim, tipo, gente, deve ter sido extremamente agoniante, porque foi literalmente uma morte lenta. E assim, obviamente que a violência ali, né, o crime do redor contribuiu, senão essa SAMU teria chegado lá, porque pelos relatos ela foi chamada, ela foi até próximo ao local, mas não pôde adentrar por conta das barricadas e tudo mais. E aí, como é que fica? Sabe, o pensamento que ele deve ter tido, aqueles momentos, ele com ele mesmo, ele com a fé dele, não sei se ele era evangélico, se ele era católico, se ele professava alguma fé de matriz africana, não sei, assim, se fosse julgá-lo pela aparência, por ser uma pessoa muito chamativa, né, ele chamava atenção por onde ele passava por conta das tranças, dos dreads e tal, se bem que nesse período, pelo menos, ele parecia que estava sem tal, estava careca, estava mais heteronormativo, vamos dizer assim. Mas assim, ele deve ter rezado muito, orado muito, ele deve ter conversado muito com ele deve ter refletido muito sobre a vida dele em si, e isso tudo por conta de um medo, por não acreditar pelo que estava acontecendo. Estar sozinho nesse sentido é muito, muito louco, porque você imagina. Gente, é muito, muito louco, muito, muito louco. Eu fiquei pensando, gente, se fosse eu, se fosse alguns dos meus sobrinhos, algum amigo negro, ou se fosse o oposto, né? Tipo, quando eu comentei com o Leandro é branco. O Leandro achou que, na visão dele, por ele ser branco, talvez, que a primeira coisa que iria acontecer seria dele ser assaltado. Se no caminho daqui pra estação de trem, que ele faz todo dia por conta do trabalho, que se ele caísse na rua e acontecesse as mesmas coisas que aconteceram em termos de sintomas com esse rapaz, com o André, ele seria assaltado. A percepção dele foi essa, né? Eu falei pra ele, eu acho que pode ter tido uma questão racial também que ajudou nessa falha das pessoas quererem ajudar e tudo mais, mas o Leandro é branco, então acho que ele seria acudido mais
mais rápido de alguma forma, né? Por estar mais dentro do padrão, entre aspas, eu acho que ele seria privilegiado por conta da cor da pele dele, coisa que de repente esse rapaz não teve. Mas, gente, assim, é muito surreal, sabe? E eu fiquei mal ontem e anteontem, acho que foi ontem que eu descobri, ou anteontem, não lembro, mas eu fiquei muito mal no dia porque eu fiquei refletindo sobre isso o dia inteiro, eu não conseguia parar de pensar. Eu falei, gente, como é que pode? Alguém cai na rua, ninguém está disposto a ajudar, ninguém está querendo estender a mão pro próximo, sabe? Dar um ombro amigo que, se não quer se comprometer em ajudá-lo de maneira completa, de levantá-lo, levar no hospital, acompanhá-lo, ligar para um responsável, até alguém chegar e você se sentir tipo, não, fiz minha parte, mas poxa, me manda notícia, algo do tipo, sabe? Mas que o mínimo não seja só botar um lençol em cima da pessoa, que o mínimo não seja só fazer o mínimo, sabe? Eu acho que o mínimo precisa ser, o nosso nível, o nosso entendimento de mínimo precisa ser mais do que o mínimo atual, né? Porque, cara, não dá, gente. É surreal. E a gente conversava, quando eu conversava com essa amiga da amiga, né? Ela falava assim, eu falei pra ela assim, eu acho que isso é o mal dessa geração, da nossa geração, né? Ela falou assim, eu acho que é da nossa e da subsequente, porque a que veio logo depois é um pouquinho mais fria ainda, porque eles são muito mais individualistas. A gente tá nessa transição da geração que visa uma carreira, mas que também traz um pouco pela qualidade de vida e tal. Os nossos antepassados gostavam mais da questão da carreira, né? De você entrar numa empresa e ficar lá por muitos longos anos e se aposentar lá. A gente hoje não, pelo menos a minha geração não tem isso. A subsequente, nem isso, sabe? Eles que querem ser os patrões, eles que querem ditar as regras e essa individualidade desses jovens pós 30, né? Pós 30 a mais, é muito assim. Então, assim, você vê que é um reflexo de como você, da sua geração, né? De como você pensa, de como você age, de como você vê o mundo, como você vê a sociedade. Eu até falei com essa menina que eu tava conversando, que eu converso muito com as minhas sobrinhas em relação à diversidade, né? Sobre respeitar o próximo pelas diferenças, seja racial, seja por orientação sexual, seja por credo. Mas eu nunca parei para conversar com ela em relação à sociedade como um todo, de como é tratar o próximo, que uma coisa que eu falo muito, inclusive eu não falei isso com elas ainda, né? Com eles, não sei, não tenho só meninas como sobrinha, mas não tenho falado com eles sobre o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu nunca falei isso. Isso é um ensinamento de sociedade, de trabalhar em sociedade. Porque isso vai desde tu furar uma fila num banco, num supermercado, a ultrapassar o sinal. Porque isso diz muito sobre você, isso diz muito sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade. E isso reflete nas suas escolhas e nas suas atitudes, como, por exemplo, questões políticas, como questões relacionadas ao meio ambiente, à tecnologia, descarte, a consumo, se é consumo consciente e tudo mais. Isso tudo acaba refletindo, a gente coloca isso para fora em formas de ação, né, de agir, por conta da nossa personalidade, do nosso caráter que já está sendo formado por conta desses detalhes que a gente não se atenta, sabe? Então, você imagina se a minha geração é a geração predominante, por exemplo. Cara, zero empatia. Então, eu converso mais com as minhas sobrinhas, né? Com a Luísa e com a Lara, mais por conta disso, porque eu acredito que elas possam mudar o mundo. Eu sei que elas não vão fazer verão sendo andorinhas sozinhas, né? Andorinhas sozinhas nesse verão todo, né? Nesse mundão. Mas, assim, é menos duas, sabe? Igual o Guilherme também, ele já... A Vivi conversa com ele algumas questões que eu sei que ele é menos uma pessoa para poder passar ou tratar ou agir conforme as coisas que ela vem orientando, né? Ao contrário do que ela vem orientando. É menos a mesma coisa o Lorenzo, né? A minha cunhada Ed, ela dá uma educação para ele tão sólida, tão firmada, assim, tão bacana,
que o garoto tá incrível, assim, ele tem, tipo, 10 anos, mas ele tem uma maturidade de alguém que, de repente, tem 15. E eu acredito que ele é menos um também que não vai promover essa falta de empatia, essa apatia, essas doenças da sociedade, como todo dia achar, tipo, mas tá todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer também, sabe? Eu acho que eles vão partir desse princípio. E o Lorenzo, eu me preocupo muito mais com ele, porque ele é extremamente inteligente, ele fala inglês já quase que fluente, já com 10, 11 anos. Acho que a Luísa tem 10 e deve ter 9. Mas, assim, ele é muito inteligente, ele aprende as coisas muito rápido, só que ele é negro. E ele é negro, assim, mais escuro que eu, né? Do tom de pele, a tonalidade de pele dele é mais... Se bem que aqui tô meio com um filtro aqui, né? Não é filtro, é só os tons quentes. Mas ele é mais escuro, então, assim... as pessoas podem julgá-lo, espero que não, e eu oro todos os dias para que não. Que ele pode ser um preto bem-sucedido, e as pessoas julgarem ele, tipo, mas chegou no sucesso por causa de quê, sabe? Como se isso fosse uma questão, não fosse por mérito, por trabalho dele. E assim, para todas as pessoas que são negras, homossexuais, ou qualquer pertencente da sopa de letrinha do mundo LGBT, os marginalizados em termos de sociedade, né? A gente acaba se doando muito mais para conseguir aquilo que a gente precisa, que a gente quer, que a gente almeja, que a gente sonha, atingir a nossa meta, o nosso objetivo. E isso, assim, seja uma mulher, que seja, sabe? A gente precisa meio que dobrar o nosso esforço para dobrar o nosso valor em relação ao nosso valor, que a gente é capaz de fazer, né? Tipo eu, enquanto homem gay preto, não sou rico, né? Então, assim, eu tenho que ficar me provando, me valendo ali, tipo, não, eu realmente sei fazer, não, eu sou capaz, não, sabe? E eu cheguei num nível que eu não tô querendo fazer mais isso. Então, assim, eu mostro a minha capacidade. Ou melhor, eu digo o que eu sei fazer, aí a pessoa não acredita, eu mostro, e a pessoa tira suas conclusões dali, se, realmente, não, eu não insisto, eu estou querendo qualidade de vida. Como eu falei pra vocês, né, eu prezo por um bom emprego, que gere uma carreira e tudo mais, mas que também me dê uma boa qualidade de vida para que eu possa desfrutar da vida hoje, não só quando eu estiver aposentado. Mas, gente, pelo amor de Deus, seja empático, no mínimo, mas que o seu mínimo não seja o mínimo desse rapaz, por exemplo, de colocar um lenço, rapaz, moça, não sei, desse cidadão que jogou um lençol em cima do André enquanto ele estava estirado no chão, no asfalto quentíssimo, sabe? Que o seu mínimo seja ir além de levar um copo d'água, de repente pegar uma sombrinha. Eu já vi uma situação assim, onde aconteceu um acidente na rua, onde acho que foi um motoqueiro, se eu não me engano, e ele caiu no asfalto muito quente. E assim, em situações de acidente, a gente evita mexer, de repente quebrar uma coluna. Se a gente mexer, a pessoa fica lá tetraplégica ou tem alguma outra complicação grave e tal. Então a gente geralmente não mexe quando a gente vê uma situação dessa. Liga pro bombeiro, liga pro SAMU, pra alguma coisa. Mas as pessoas nesse dia, por estar um dia muito quente, pegaram sombrinhas, né, guarda-chuvas, e fizeram uma cabaninha ali em cima dele para que ele não pudesse pegar muito sol. Fizeram sombras humanas, né, porque às vezes o sol bate na sombrinha, a sombrinha é de uma determinada cor, que ao invés de repelir o calor, ela absorve. Aí fizeram também, sabe, teve um cuidado ali. E eu falei, gente, legal, assim, não é legal a situação como um todo, o acidente, mas as pessoas se preocuparam. Isso tem uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Que aí não é possível que nesse curto período de tempo, de 5, 6 anos, as pessoas tenham esfriado o coração de tal maneira, como diz a Bíblia, inclusive, né? As pessoas estariam com o coração mais frio, mais duro. Não é possível que elas tenham mudado tanto assim, sabe? Não é possível que ajudar o próximo se tornou algo obsoleto, algo que não tem mais valor, que não seja mais importante. Cara, é amar o próximo, tá ligado? É você fazer o bem, independente de quem seja, assim. Eu sei que às vezes alguém te pede ajuda, você não tem condição de ajudar. Eu, pelo menos, sou muito assim. Quando não tem condição de ajudar alguém que tá precisando muito, eu me sinto mal. Como recentemente a minha cunhada Roberta,
ela adquiriu pneumonia grave e a gente foi visitá-la no hospital. E quando a gente saiu do hospital, um rapaz não tava mal vestido, ele tava até arrumadinho, tava de tênis, de calça, de camisa, tava acompanhado, aparentemente, né, julgando pelo estereótipo, com a esposa e os 2 filhos. E aí ele me parou e pediu um prato de comida pra família dele dividir. E eu não tinha como, falei que não tinha como, porque financeiramente, nesse período, inclusive, que eu tô gravando aqui, minha situação financeira não tá muito boa. Eu venho de um período desempregado aí desde 30 de junho até hoje, 25 de novembro. Até o início de novembro eu estava extremamente sem trabalho nenhum, sabe? Eu não estava conseguindo ter muito retorno financeiro, além do seguro-desemprego. Então eu não tinha a sobra, porque no seguro-desemprego caiu pelo menos uns R$1.000 do meu antigo salário, então a renda acabou sendo comprometida. Então nesse dia que eles pediram, e isso por acaso também foi nesse sábado, ai gente, que horror, nesse sábado que foi quente a beça, eles estavam na rua pedindo comida e tudo mais, eu me senti mal por não poder ajudá-los, porque ele pediu um prato para 4 pessoas, e das 4 pessoas, 2 eram crianças, sabe? Estão em fase de crescimento, precisam de nutrientes, e eu fiquei tipo, véi, não é possível, sabe, que essas coisas estão acontecendo. E eu me sinto mal e entendo quando as pessoas não podem ajudar por não ter. Mas na situação do André, não precisava doar nada, não precisava gastar com nada, sabe? E assim, lá na rua da minha mãe, as pessoas moram lá há muito tempo, eu mesmo cresci lá, as pessoas se conhecem, então, tipo, se alguém tá passando muito mal, as pessoas já gritam na rua, quem tem carro ajuda, tem essa questão toda de cuidado, e assim, infelizmente, o André não deu essa sorte de estar numa rua assim, ou então julgaram mesmo, sabe? Porque, gente, é surreal você parar pra entender que ele faleceu por falta de empatia. É muito triste, eu fico muito triste. E eu fico feliz, entre aspas, que as pessoas que conversaram comigo sobre também não ficaram nada felizes com esse resultado. E assim, a gente não, como eu falei, a gente não era amigo dele, a gente não tinha essa aproximação, fora a primeira pessoa, a pessoa que mandou o áudio, né, a menina que mandou o áudio explicando tudo, que era a única que tinha um contato direto. As outras só conheciam, algumas nem conheciam direito, sabe? Mas assim, não houve nada que aquilo pudesse ser evitado. Enfim, gente, eu vou parar por aqui, até porque não estou me sentindo muito bem já em relação a isso, mas para e pensa para analisar que o próximo tem sentimentos, o próximo tem necessidades. Se você tem medo, sabe, vai acompanhado de alguém, mas faça alguma coisa que o seu mínimo seja além do mínimo atual, sabe? Que o seu mínimo seja o médio que as pessoas consideram hoje, sabe? Porque isso pode salvar a vida de uma pessoa. O André poderia estar vivo hoje se alguém tivesse simplesmente nas primeiras horas, sei lá, em 2 horas, por exemplo, que ele ficou lá, de 6, 7, que ele ficou lá estirado. Ele poderia estar salvo, ele poderia estar vivo, ele poderia estar aqui, continuando a batalha dele com os problemas de saúde, mas bem, mais vivo, tá? Então, vamos refletir sobre isso, tá bom? Esse episódio é um pouco mais curto, mas acredito que ele tá bem endossado de coisas pra gente pensar, né? Vamos melhorar, gente. Beijo, se cuidem. Até o próximo episódio.